agora. Esporte em debate. Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Carlos Batista. Brasil, Brasil, Brasil! 17h01 está no ar Esporte em Debate. Hoje até às 7h30, com muito esporte, informação e, claro, debate, porque esta é, sem dúvida, né, a maneira mais inteligente que a gente tem para colocar aqui à disposição do ouvinte. Então venha debater conosco através do 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mensagens de áudio até 40, 50 segundos e mensagem de texto, um texto curto, para que a gente possa colocar aqui a sua participação, o maior número de mensagens possível. Nós estamos aqui sugerindo uma pauta para o Guarani e uma pauta para a Ponte Preta. E você pode debater conosco ou então colocar outra pauta, né? Outra sugestão que você queira debater conosco. 971021493. Isaac, do Grêmio, será o primeiro reforço do Bugre para a janela de transferências. Qual o conceito que você dá para essa contratação, se ela for confirmada, né? Então, qual é o conceito do Isaac? Você sabe que aqui o conceito, o Edu Pinheiro, é o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Tem o jogo aberto, assim que termina a partida, começa o jogo aberto e depois, mais para frente no programa, tem os conceitos. Conceito ótimo, bom, regular e ruim. Então, qual é o conceito do Isaac que está sendo contratado pela equipe do Guarani? E para Ponte Preta, dos 4 jogadores apalavrados, Matheus Silva, Cássio, Gabriel, Richelli e Bárcia, qual chega para ser o titular absoluto, na sua opinião? O Bárcia e o Richelli já estão treinando. Matheus Silva e o Cássio Gabriel ainda não foram apresentados e até nem foram confirmados. Então, dos 4, 2, sim, confirmados e já estão treinando. Richelli e Bárcia, e 2 ainda não foram confirmados, mas está tudo muito bem encaminhado. Matheus Silva, aquele zagueiro que jogou pelo Ituano, foi campeão da Série C, que ele pertence à equipe do Cruzeiro, mas não está sendo aproveitado. Ele fez 5 jogos pelo Campeonato Mineiro, nenhum pela Série B, e, portanto, o Cruzeiro pretende colocá-lo para rodar. A Ponte estaria em negociações avançadas. E o outro é o Cássio Gabriel. Fez um bom trabalho pela equipe do Mirassol. Cássio Gabriel também estaria apalavrado. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a você. Um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos. Temos aqui pautas interessantes, né? Dos 4 jogadores apalavrados com a Ponte, qual chega para ser titular absoluto? Eu acho que o Cássio Gabriel. Eu acho que esse Cássio Gabriel aí, se ele jogar a bola que ele jogou no Mirassol, ele comanda o meio campo da Ponte. Vamos aguardar, né? O restante também são jogos. O Matheus Silva eu gosto também, zagueiro.
mas eu acho que a zaga da Ponte tá encaixadinha. O Barcia eu quero aguardar, e o Richelli depende de parte física, faz muito tempo que não joga, então... Mas são quatro jogadores interessantes que a Ponte está trazendo. E o Isaac, esse tá bem próximo, né? Só falta ser anunciado oficialmente pelo Guarani, né? Eu acho que o conceito é regular, Batista. Vamos deixar o rapaz chegar, né? Tem boas informações do atleta, mas eu prefiro aguardar, né? Que é um jogador que tem os dois lados. O lado positivo, o lado negativo, pelas informações que nós tomamos, mas o bom de tudo isso é que a gente tem certeza que os dois times estão se mexendo, trabalhando bastante, porque as duas diretorias entendem que os times precisam de reforços. Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo é contratar e contratar bem, porque para contratar jogador para ficar apostando, para ficar encostado no elenco, nem Guarani nem Ponte precisam mais, viu, Batista? E daqui a pouco nós vamos ouvir aqui o Mozart. Ele falou depois do jogo, o Guarani venceu pelo placar de 1-0, o gol do Ludic, que você vai ouvir já também aqui na Rádio Bandeirantes. E claro, vamos falar do lance polêmico, um gol legítimo não anotado pela arbitragem, dizendo que a bola não entrou. Eu coloquei um vídeo aqui no YouTube, está com quase 60 mil visualizações e um debate intenso aí nas redes sociais por causa desse vídeo, câmera contrária, que mostra que a bola realmente entrou. Já também vamos falar aqui da Ponte Preta. Roger tem sido o destaque do Sub-20 do Vasco da Gama e ele está na pauta da Macaca. Pode ser que seja contratado aí, né? E aí a gente vai falar também a respeito dele. Daqui a pouco também tem o Na Lata. Hoje a apresentação aqui é de Carlos Batista. Comentários de Valdemir Gomes e Carlos Henrique, o Bate Pesado. A equipe técnica comandada por Gil Kleber, com Gilberto Surf na mesa de áudio e Danilo Capucci. Montagens, gravações e também as imagens no YouTube. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí para nós. Olha, uma audiência fenomenal no sábado de manhã, quando dá vitória do Guarani, placar de 1-0 para cima do Cruzeiro. Muito obrigado, viu? Para você que nos acompanhou também pelo YouTube. Claro, também no AM 1170, FM 85.7 para Ribeirão Preto, AM 1270. E lá, FM faixa estendida 85.3. Também nos aplicativos da Rádio Bandeirantes e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A direção de esportes é Comigo Brasil, Carlos Batista, e a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. Bandeirantes. Algumas mensagens chegando aqui. Boa tarde, boa noite. Ouvir reprise do gol do Ludic. Deus do céu, diz aqui o ouvinte. Provavelmente deve ser Ponte Pretano, né? Claro, evidente que o gol do Ludic interessa aos bugrinos. Boa tarde, aqui é o Aldolis, do Parque Industrial. Será que vai começar de novo as contratações erradas, só apostas? Isaac não serviu no Vasco e o Grêmio não quer mais. E ainda Pastana não consegue trazer o Regis ou o Nazário, meu Deus. Vai cair, diz aqui o ouvinte. Bem, tá aqui a mensagem de texto, né? Daqui a pouco mensagens de áudio. Algumas mensagens para começar o programa. Já eu coloco as mensagens de áudio. Boa tarde, diz aqui o ouvinte. A ouvinte, final do telefone 8228. Boa tarde para você também. Muito obrigado. Obrigado aí pela audiência. Daqui a pouco, mensagens de áudio. Ouvinte participando aqui pelo 971021493. São 17h10 em Campinas. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui informações da Ponte Preta. A Macaca
que joga na sexta-feira contra a equipe do Criciúma, tem uma semana inteira de preparação. Não terá Thiago Oliveira, tomou o terceiro cartão, e não terá Fraga. Foi expulso na última partida contra o CSA, mas terá de volta o Amaral. Cumpriu suspensão. E tem também o Léo Naldi. Ele não atuou lá em Alagoas, nem em Maceió. Estava lá com a sua situação estomacal comprometida. Não sei se foi a água, a alimentação, o que aconteceu, mas realmente ele não conseguiu jogar. Alguns outros jogadores estavam com um problema também, mas em condições de jogo. O Léo Naldi não. Tanto é que ele não atuou, não pôde estar nem no banco de reservas. Então, o que é que o técnico Hélio dos Anjos vai fazer? Vai colocar um menino da base, Euler, recém-subido do Sub-20, ou coloca o Luanderson, que é do Sub-23, se destacou em partidas amistosas, ou então coloca o que ele fez quando não pôde contar com os 3 zagueiros. Ele colocou um lateral esquerdo, colocou o Arthur para jogar no miolo ali da zaga. Então ele vai continuar com isso. Se ele continuar com isso, terá que usar o Jean Carlos. O Jean Carlos saiu naquela partida extenuado contra o Tombense, mas não foi contusão, portanto ele está apto para jogar. Tem totais condições de jogar a próxima partida, que será lá em Criciúma, na sexta-feira, às 19h. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. São mais de 500 modelos, entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos são 30 anos atendendo Campinas e região, sempre com os melhores produtos para o acabamento perfeito de sua obra. E uma equipe de profissionais altamente treinados. Aeropisos, com uma grande variedade em estoque e a pronta entrega. Atendimento humanizado. Melhores condições de pagamento, entrega rápida para Campinas e toda a região. Peça pelo WhatsApp 19 983150103. Visite a Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na John Boy do Lope, 8.200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, a região do Ouro Verde. E também lá na Avenida das Amoreiras, 3.512, no Vila Rica, em Campinas. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista. Boa tarde, um abraço a você, um abraço a todos, especialmente aos nossos queridos ouvintes. Seguinte, pautas interessantes do programa. Eu gosto do Isaac, do que vi até agora, das pesquisas que fiz. Não sei se o jogador tem algum problema fora do campo ou não, não tenho nenhuma informação a respeito disso. E, tecnicamente, é um meia ofensivo, hein? Um meia ofensivo, um meia quase que um atacante, eu acho que vem para jogar. Claro que terá que ser avaliada aí a condição física do atleta, a condição de ritmo de jogo dele, mas eu acho uma boa contratação. Boa contratação que preenche, inclusive, uma lacuna aí nesse elenco do Guarani. Um cara grandão, que se posiciona bem, não é pivô, não, joga de frente pro gol. Entra com a bola dominada, vem de trás com a bola, pisa na área e finaliza legal. Ele é um destro, com bom potencial de finalização, e eu acho que se chegar em ritmo de jogo, se chegar sem demorar muito para ficar à disposição do treinador, vai ajudar muito nessa retomada aí de segundo turno do Guarani Futebol Clube. Além disso, para já o jogo do próximo sábado contra o Bahia, é importante estar à disposição o Matheus Pereira, o Júlio César, o próprio Bruno José, que não vem bem, mas é uma opção para o ataque, né?
E a gente vai tentar aí, obviamente, avaliar ao longo da semana qual será a opção do Mozart para montar a equipe do Guarani para esse outro jogo decisivo contra uma outra equipe que está lá em cima, exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro, o Guarani já se deu bem, já respondeu bem dentro de campo com muita raça e com muita determinação e terá que ter essa mesma fórmula aí contra o Bahia. É isso. E com relação a algumas sugestões de pauta da Ponte, esse Roger do Sub-20 do Vasco da Gama eu não vi ainda. E quanto aos profissionais apalavrados, Matheus Silva, que é zagueiro lá do Cruzeiro, o Richelli, veterano, volante, ex-Sport Recife, que já está aí treinando, o Cássio Gabriel, que fez um belo trabalho no Mirassol, e o Leandro Bárcia, eu acho que são jogadores todos interessantes, pela experiência, pela vivência na competição, e o principal destaque de todos eles, e que preenche a grande lacuna do atual elenco da Ponte, é o Cássio Gabriel, que é o meia, também atacante, também agressivo, também que chega à frente, mas que vai dar qualidade na chegada dessa bola do meio para frente, na transição, né? Chamada velha e boa transição do meio campo para frente. Não está confirmado ainda. Aliás, a Ponte não confirma ninguém. O Bárcia e o Richelli já estão por aí, mas a Ponte ainda não oficializou. E esse Cássio Gabriel pode ser, sim, uma das soluções aí para dar uma balanceada neste desbalanceado elenco de profissionais que a Ponte tem e que coloca à disposição no momento para que o Hélio dos Anjos possa desenvolver o seu trabalho. De todos os nomes especulados até agora, porque não houve ainda uma oficialização por parte do clube, eu entendo que o Cássio Gabriel é o principal destaque. Carlos Batista. E o ouvinte participa conosco, 17h17, mensagem de áudio ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Grande vitória do Bugrão, hein? Vitória para dar moral, para sair desse buraco aí e almejar coisas melhores. Agora eu queria falar do VAR, hein? Você pode ter o equipamento melhor do mundo, mas se tiver um incompetente operando, não vai dar certo. E os árbitros brasileiros são muito incompetentes, né? Como é que o cara olha um vídeo, um replay, daquele jeito e diz que não consegue dizer se foi gol ou não? Ou é muita incompetência ou mal intenção, porque o Cruzeiro foi prejudicado no jogo contra o Ituano, de repente os caras quiseram compensar, né? Mas são muito ruins. Aí vem o outro e me dá 10 minutos de acréscimo. Parecia que enquanto o Cruzeiro não empatasse, ele não ia terminar o jogo. Precisa melhorar essa arbitragem urgente. Porque não adianta nada ter o VAR se tem uma pessoa ali atrás operando que não tem competência para fazer o negócio. E com relação a essa contratação aí, tem que esperar, né? Porque a contratação do Guarani, às vezes você tem aquela expectativa e quando o cara chega, não é nada daquilo que você pensou. Parece ser bom o conceito, mas vamos aguardar. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da bancada, Carlos Batista, CH. Eu queria fazer uma pergunta aí pro CH, cara que eu admiro muito. CH, o que você tá achando aí do trabalho do treinador do Guarani, desse novo treinador nessas duas últimas partidas? Queria que você falasse aí, que você comentasse pra gente, beleza? Que é o Guilherme de Hortolândia, bugrino da pele até o pó do crematório. Beleza? Boa semana, meninos. Obrigado para você também. E aí, CH, você foi citado, foi acionado. O ouvinte quer saber a sua opinião sobre o Mozart. Por enquanto está indo muito bem. Eu acho que ele, na entrevista coletiva, ele é muito seguro, pés no chão. Já disse desde o primeiro jogo, será partida a partida pela situação complicada, pelo pouco trabalho que ele está fazendo, faz pouco tempo. Ele não está no Guarani nem em 30 dias. Mas eu quero dizer que você percebe nitidamente a mão do treinador.
Defensivamente, o Guarani está mais seguro. É verdade que ainda não consegue apresentar um futebol de desempenho que a gente fique satisfeito, que a torcida goste, mas ele tem vários problemas de montagem de elenco que o Guarani está tentando corrigir agora na janela de transferência. Não sei se vai conseguir. Eu também não sei o que vai acontecer com o futuro do Mozart. Eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, mas tudo isso é muito relativo, né? Às vezes você tem um bom treinador com boas ideias, com um relacionamento muito legal com o grupo, um cara correto, como era o Daniel Paulista, na minha opinião, e às vezes o negócio não anda, não funciona. Então tudo está muito relacionado pelo atropelamento do calendário a resultado. Se ele, dentro do campo, conseguir realizar os resultados, muito bem. Nesse momento, objetivamente, eu acho que o trabalho é bom, mas é muito cedo ainda para fazer uma avaliação com mais propriedade do trabalho do Mozart. Está indo bem, por enquanto. Vamos ouvir mais um áudio, ouvinte participando, mensagens de texto, texto curto, mensagem de áudio, áudio curto, também ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos da rádio, Alex Santana de Arthur Nogueira, bugrino, da pele até o osso. Voltando aqui pela Anhanguera para casa, ouvindo a Band como sempre. Parabéns ao Guarani, parabéns ao Mozart, esquema tático, bom. Vamos continuar assim, mas a minha crítica aí vai pro Pastana e pra diretoria, viu? Vai trazer jogador do Grêmio para vir pagar salário pro cara aqui, sendo que a gente já tem um monte de jogador igual. Se serve pro Guarani, serviria pro Grêmio, né? A diretoria não aprende nunca, hein? Ok, ouvinte participando conosco, agora 17h22, mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Aqui é o Edson da Chácara Primavera. Tudo bem? Pessoal da Bandeirantes aí, o Kleger, o Tigrão, o CH. Pegue a posição dos seus comentaristas. O Ludic, aliás, eu venho falando há muito tempo aí com vocês, ele tem que ter um lugar nesse time, não importa a posição. Se é lateral direito, se é ponta direita. Ele tem que jogar nesse time. Ele é melhor que os dois laterais, mas ele não precisa jogar de lateral. Ele pode jogar na função que jogava o Pablo. Ele é um ofensivo, ele dá força para o ataque do Guarani. Não é possível que de tantos treinadores, só esse treinador agora achou de colocar o Lúdico porque não tinha outra solução. Né? Porque se tivesse os outros jogadores, o Lúdico nem jogava. E o Guarani não tinha ganho do Cruzeiro, hein? Que incapacidade desses treinadores que vêm para o Guarani. É brincadeira, né? Bem, vamos acionar então os comentaristas. Começo com você, Tigrão, falando sobre o Lud, que o ouvinte está dizendo para arrumar um lugar para ele no time. Ele jogou nessa partida contra o Cruzeiro porque o Matheus Pereira, que pertence ao Cruzeiro, não podia jogar por cláusula contratual. E aí o Lucas Ramon foi deslocado para a lateral esquerda, abriu vaga na direita. Próximo jogo, que será contra o Bahia, o titular da posição é o Lucas Ramon. Portanto, deve retornar para o banco Matheus Ludic. O ouvinte está sugerindo para mantê-lo no time jogando na segunda linha. O que você acha? Eu acho que na primeira linha. Não precisa nem falar de segunda linha, não. Ele hoje está no melhor momento do que o que você está considerando aí como titular, porque o Diogo Matheus, que é verdadeiramente o titular da lateral direita, está contundido, né? Então, eu acho que se o treinador Mozart voltar o menino para o banco, ele vai errar. Simples assim. Ele vai errar. Como é que ele interrompe? O cara entrou outro dia, entrou bem, numa outra partida, e agora entra numa baita de uma barca, de uma fogueira desse tamanho aí, desloca o Lucas Ramon para o lado esquerdo, ele vem na direita, não fez segunda linha, ele fez primeira linha, porque a segunda linha era do Iago, né? Mas ele apoia muito, é um jogador muito vigoroso fisicamente, e faz o gol da vitória, e na circunstância em que fez, um golaço, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho de novo, aí a reedição do gol narrado por você, e aí volta para o banco. O que já fez o Lucas Ramon
que já teve mais oportunidades nesse campeonato do que o Ludic, que justifica ele ser titular e o Ludic voltar para o banco? Fez nada. O Ludic, com muito menos aparições, já mostrou mais reserva, o Lucas Ramon. Claro que quem decide isso é o treinador, mas pelo desempenho de ambos, enquanto está na reserva, aliás, enquanto está no departamento médico, aquele que é considerado titular absoluto, que é o Diogo Matheus, que também não vinha rendendo, diga-se de passagem, eu acho que nesse momento a lateral direita do Guarani tem um novo titular. Concordo com o nosso ouvinte. E o novo titular tem um nome, e o nome é Matheus Ludic. E quando voltar o Diogo Matheus, vai ter que justificar também a titularidade para ver se ele toma o lugar do menino que vem pedindo passagem, vem voando. E fez um gol espetacular no último sábado contra o líder da competição. Então, do lado esquerdo, claro, vai voltar o titular que é do Cruzeiro, né? Vai voltar aquele que não jogou apenas e tão somente por causa da cláusula contratual, que é o Matheus Pereira, e do lado direito joga o Ludic. Aliás, o que tem de Matheus nas laterais do Guarani, hein? Meu Deus! Diogo Matheus, Matheus Pereira e Matheus Ludic. O Ludic é Matheus também, Batista? Matheus também. Matheus também. Ó, só nas laterais tem 3 Matheus aí. Se for por falta de Matheus... Nome bíblico, né? De Matheus, né? Que foi um evangelista, né? 12 discípulos. É um nome bíblico, portanto, um nome evangélico. Mateus, um dos discípulos. Se for por falta de Mateus, não é que o Guarani vai se dar bem no campeonato, porque só nas laterais tem 3 Mateus. Tá muito bom. Mas para mim, o titular da lateral direita, a partir do jogo de ontem, tem esse nome aqui, ó. 2 pontos, Matheus Ludic. E quais os nomes dos 12 apóstolos? Batista, eu não vou conseguir enumerar os 12 aqui para você de bate pronto, né? Fácil. Mas o primeiro da lista, né? Simão Pedro, São Pedro, o primeiro Papa. Aí tem Tomé, Mateus, Judas Iscariotes, que foi o que traiu. E aí vai subindo. Mas eu não tenho todos aqui de Lucas, João Batista, e vai subindo, chegando a 12 aí, aqueles que seguiram nosso Senhor Jesus Cristo pela terra, pelas terras de Israel, né? E depois saíram pregando a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho, fundando a Igreja Católica e colocando como primeiro Papa Simão Pedro, São Pedro, que era o apóstolo, eu não diria predileto, mas o mais próximo de Jesus. Foi bem. Faltou aí Tiago, né, que você não falou. 2 Tiagos. O Tiago, filho de Alfeu, e tinha um outro Tiago também, né, que era chamado de Tiago Menor e Tiago Maior. Tadeu também. Tinha um outro Simão, que era chamado de Ozelota. E o Tomé? Tomé você falou, né? Falei de Tomé. Falou de Tomé. É aquele que só acreditava vendo, né? Era aquele que, por isso que, você está querendo ser igual São Tomé, só acreditava naquilo que ele via. Ele não gostava muito de coisas não palpáveis, que não estivesse ao alcance da retina. São Tomé, um dos 12 apóstolos. Faltou Filipe e Bartolomeu também. Filipe. É isso aí, Batista. História linda, talvez a mais linda história da humanidade, a passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo pela terra por 33 anos com os seus 12 apóstolos, discípulos, aqueles que pregaram o novo evangelho. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde a toda a equipe aí, a gente aqui sempre ligado na Bandeirantes Campinas, que é César. Ô Batista, se os times de Campinas esforçar um pouquinho mais, dá para fugir da zona do rebaixamento.
Um abraço a todos aí, gente aqui sempre ligado na Bandeirante. Valeu, um grande abraço, muito obrigado. Uma informação que foi passada hoje pelo Departamento Médico do Guarani. O Guarani informa que o lateral esquerdo Eliel será submetido a um tratamento cirúrgico artroscópico no joelho direito em função de uma lesão complexa dos ligamentos cruzado anterior e colateral medial, do canto póstero, lateral e do menisco medial. O atleta iniciou o manejo pré-operatório e, assim que atingir todos os critérios médicos necessários, realizará a intervenção cirúrgica com o Departamento Médico Bugrino. A assinatura é a nota do Departamento Médico, portanto, Eliel está fora de combate. Não tem condições, porque por mais rápida que seja a recuperação, você pode colocar aí uns 4 meses, né? É mais. É mais, né? É uma notícia muito triste, eu acompanhei essa nota aí no portal carlosbatista.com.br e fiquei chocado, fiquei muito chateado, porque é um garoto. Claro que a cirurgia de joelho ela evoluiu muito, né? Qualquer um dia eu já fiz cirurgia de joelho, não é brincadeira não, mas é dentro aí das lesões verificadas e divulgadas pelo Guarani, tem um tal do cruzado anterior aí que é de 6 a 8 meses, viu, Batista? Tem lesão de menisco, que é menos grave, tem o colateral, que é menos grave, mas o cruzado anterior é 6 a 8 meses de fisioterapia. Então, para esse ano, não dá mais para o menino Eliel, que Deus o ilumine, que ilumine as mãos e a cabeça e os olhos dos médicos, que a cirurgia possa ser muito bem sucedida e que ele se recupere o mais rapidamente possível. Mas vai ter uma interrupção aí de 6 a 8 meses na carreira. É, muito jovem, vai ter tempo, claro, de conseguir a recuperação e retomar a carreira, mas é evidente que vai acontecer aí uma interrupção. E até já surgiu aqui um novo nome. Negociação da contratação do lateral esquerdo Jamerson, do Azures, do Paraná. Jogador de 23 anos, passagem pelo futebol português, vai chegar aí no Bugre para ser inscrito na janela que abre agora no dia 18. Negociação tem relação com a contusão do lateral esquerdo Eliel. Bom, o CH, até a sua opinião sobre esse jogador, né? Se você tem alguma informação, lateral esquerdo Jamerson, do Azures, do Paraná. E também o Guarani tem que buscar aí um lateral esquerdo no mercado, porque não tem nenhum jogador. Veja aí o que aconteceu, por exemplo, na partida contra o Cruzeiro, teve que improvisar porque não tinha lateral para colocar em campo. Então vai continuar, caso haja necessidade, improvisando? Pode até ser, mas não tem nenhum outro lateral de ofício. Jamerson, e aí, CH, conhece? Eu tentei pesquisar, Batista, e encontrei pouca coisa sobre o rapaz, né? Nós temos uma carência muito grande no futebol brasileiro de laterais dos dois lados, não é? Veja que grandes clubes desse país têm jogadores veteranos nas laterais, né? O Palmeiras tem o Marcos Rocha, não estou criticando nem dizendo que os caras jogam mal, tá? Eu estou só dando exemplo que é um pouco mais raro surgir laterais bons, de qualidade, no futebol brasileiro. O Corinthians tem 2 veteranos, Fábio Santos e Fagner. O Flamengo tem o Felipe Luiz até hoje, o São Paulo tem o Reinaldo, e por aí vai, né? Todos eles laterais muito, muito, muito veteranos. Eu não conheço o atleta, Batista. Você encontrar lateral esquerdo e lateral direito com qualidade, com essa idade, é agulha no palheiro. Como eu não conheço o atleta, eu não posso fazer nenhum juízo negativo. Tem que aguardar a chegada, se é que o Guarani vai contratar. Mas a especulação, eu recebi também, essa informação, ela é muito forte e segura, Batista. E para você, Tigrão, conhece esse jogador? Tem alguma informação do lateral esquerdo que o Guarani está querendo? Não tenho, não. Tentei também uma pesquisa, o material é muito escasso. Não conheço o jogador.
O Guarani tem aí no Sub-20 um lateral que, aliás, está jogando, né, no Campeonato Paulista Sub-20. O Guarani está na segunda fase da competição, começou empatando com o Novo Horizontino na segunda fase lá em Novo Horizonte, está no grupo 19. E o Guarani está junto com o Capivariano, Novo Horizontino e Água Santa. Começou empatando 1-1. Só que, como é que vai colocar, né? Um lateral, ele tem 18 anos. Até que poderia sim, né? Com 18 anos, teria condições. Mas é uma preocupação marcante, porque o ditado é esse, né? Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. Então, é um setor, esse setor aí de marcação defensivo é sempre problemático, né? É cartão, é contusão, enfim. Há necessidade de se ter 2 jogadores em condições de jogar em cada posição. Então o Guarani vai no mercado, surgiu aqui um nome, né? Que foi aquele lateral lá do Botafogo de Ribeirão Preto, parece que esfriou o negócio, o Guarani não tem interesse. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Ô, meu amigo Batista, eu, Agildo Miele, estou residindo há 22 anos aqui em Rhode Island, Estados Unidos, mas sou ouvinte assíduo de todos os programas de esporte da Rádio Bandeirantes de Campinas. E na última sexta-feira, dia 8 de julho, um ouvinte muito consciente, que se denominou João Barbudo, levantou aquela questão de um peso e 2 medidas, 2 pesos e 2 medidas, e se mostrou adepto, logicamente, que o certo é 1 peso e 2 medidas. E eu fiquei muito contente com isso, porque cada peso tem a sua medida, e apenas uma medida. Por isso, 1 peso, 1 medida. 2 pesos, 2 medidas. 3 pesos, 3 medidas. 4 pesos, 4 medidas. E assim por diante. Então, o problema desse caso aí é o seguinte: quando se quer dar 2 decisões a um mesmo caso, e 2 decisões diferentes para o mesmo caso, aí está o problema, viu? Então, é o caso de querer dar 2 medidas para o mesmo peso. Por isso, a expressão correta e tradicionalíssima é 1 peso e 2 medidas, e nunca 2 pesos e 2 medidas, ok? Viu, Batista? Eu gostaria que você pudesse entrar em contato com esse consciente ouvinte e para que ele autorize você a me fornecer o telefone dele. Ou então, se você puder, você pode dar a ele o número do celular da Lourdes, minha mulher, cujo celular tem WhatsApp, que eu gostaria muito de poder exaltar a lucidez desse ouvinte que se titula João Barbudo. Ok? Obrigado, muito obrigado. Obrigado a você, a ele e a todos que nos ouvem. Muito obrigado. Ok, um abraço, muito obrigado para você também. O Agildo Miele, ele tem o hábito todos os anos, há muitos anos. Nós estamos aqui na Bandeirantes há 20 anos. Agora, na sexta-feira, vamos completar 20 anos de Bandeirantes. Todos os anos, para todos os integrantes da equipe, quando faz aniversário. E ele tem o telefone, quando ele não tem o telefone, ele liga aqui, o telefone fixo da rádio. E ele canta o parabéns a você para todos os integrantes da Rádio Bandeirantes. É um cuidado extremo, né, que demanda tempo e paciência também, de anotar as datas
e saber o dia exato em que cada integrante está completando aniversário. E ele liga, porque ele é cantor. Ele está há muitos anos, como ele disse, aí nos Estados Unidos, em Rhode Island, e ele é cantor, então ele canta os parabéns a você para cada integrante da equipe. É um carinho fenomenal, né? Algo realmente que não se compra, não tem o que... o agradecimento, qual é o agradecimento que a gente pode fazer? Desejar saúde, muita saúde, vida longa e felicidade ao Agildo, que demonstrou preocupação, né? Apesar de que ele está pedindo aí o telefone do João Barbudo, ou pediu para mandar o telefone do João Barbudo, aí vai ser difícil, hein? Trocentas mensagens aqui, achar como o telefone do João Barbudo, mas se o João Barbudo é ouvinte, e ele demonstrou que sim, né, estava ouvindo o rádio quando ele fez esse questionamento, ele provavelmente deve ter acompanhado aí e ouviu e, portanto, sabe agora, a partir de agora, por que se usa esse ditado aí, né, de 2 pesos e 2 medidas, que está errado. O ditado correto, aliás, CH, você que não soube explicar, né, isso aí foi na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, então agora você ouviu atentamente aí, que é 1 peso e 2 medidas, e não 2 pesos e 2 medidas, tá bom, CH? Ok. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar. Tarde, Carlos Batista, pessoal da Band, todos os comentaristas, Tigrão, CH, Gleger. Ô Batista, aqui é o Valmir do Parque Gabriel, Hortolândia, muito feliz com a vitória da Macaca. E vamos esperar outra vitória no próximo jogo contra o Criciúma. E o amigo lá de baixo, lá do lado de baixo, falou que é bugrino da pele até o pó do crematório, porque ele não viu tanto de pó que dá do corpo. Estou não falar isso, não. Um abraço aí para todo mundo da Band. Aliás, uma dúvida, quando o corpo é cremado, eu nunca participei de uma cerimônia de cremação. Coloco o caixão no forno e aí mete fogo e a família leva para casa as cinzas. Mas não é só a cinza do defunto, né? A cinza da madeira, a madeira do caixão está junto ali ou não? Não. Uma forma, tira o corpo do caixão e coloca na forma. Tá. Tá aqui o Gilberto Suf, né? Que está explicando, portanto, que não tem cinza da madeira, não. O corpo é tirado do caixão, a cinza realmente é a cinza do corpo. É por isso que o ouvinte falou aí, até o pó do crematório. Imagine só a argamassa toda desnivelada na hora de assentar o piso. Ou então aquele reboco cheio de ondulações. Não vai ficar legal, não é mesmo? Usar um acessório que não te traga confiança pode estragar tudo que você fez com tanto cuidado. As desempenadeiras emborrachadas de cabo aberto da Cortag trazem comodidade e segurança na construção. Disponíveis em aço ou em aço inox. Elas são encontradas nas seguintes versões. Dentada, indicada para o preparo e nivelamento de superfícies, aplicação em argamassa, massa corrida e textura. A desempenadeira dentada em V é ideal para peças menores e mosaicos, perfeita para o trabalho em paredes e tetos. A versão dentada Raio 10 cria sulcos e cordões de argamassa para aplicação em grandes formatos. Ela dispensa o uso de dupla camada. A Cortag tem também a desempenadeira para efeitos decorativos, aplicada em marmorato, cimento queimado e texturas. Para saber mais, siga a Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil, ou acesse cortag.com.br. Jornalismo Bandeirantes. Os bugrinos que estão pedindo a reprise do gol do Ludic daqui a pouco, hein? Daqui a pouco o gol será reprisado.
17h45, vamos para um rápido intervalo e já todas as informações da Macaca. Aqui, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Piso Relique retificado 25 por 1,10 centímetros, caixa com 1,65 metros quadrados via Ápia por R$ 39,90 metro quadrado. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que nesta semana tem a definição dos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã, 20h30, Atlético Paranaense e Bahia. 9h, Cruzeiro e Fluminense. Na quarta-feira, 19h, Goiás e Atlético Goianiense. Às 20h, Ceará e Fortaleza. 9h30, Santos e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro. Já na quinta-feira, fechando 8h, Palmeiras e São Paulo. E 9h, Botafogo e América Mineiro. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Bem, daqui a pouco tem o Na Lata, é só ficar ligado aqui no ar da Bandeirantes e já também tem mais mensagens de áudio. Agora Gustavo Gimenez, informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. Após 4 rodadas dentro da zona de rebaixamento, a Ponte Preta conseguiu escapar do Z4 na última sexta-feira. Com a vitória da Macaca contra o CSA e o triunfo do Grêmio sobre o Náutico por 2-0, a Alvinegra alcançou a 16ª posição por conta do saldo de gols. Com um novo respiro na competição, agora o próximo duelo contra o Criciúma será mais uma oportunidade para a Alvinegra se distanciar dos últimos colocados. Na parte de cima da tabela, os catarinenses estão a 6 pontos da zona de acesso. E para esse duelo, o técnico Hélio dos Anjos conta com 2 reforços importantes. A dupla de volantes, Leonaldi e Amaral,
voltam a ficar à disposição após desfalcarem a equipe na última rodada. Por outro lado, Bernardo e Thiago Oliveira receberam o terceiro cartão amarelo e são desfalques para essa partida. Quem fica de fora é o volante Fraga, que foi expulso na segunda etapa. O artilheiro Luca, que saiu com um desconforto muscular no segundo tempo no duelo contra o CSA, não deve ser problema para Hélio dos Anjos. Já fora de campo, a Ponte Preta não renovou o contrato com o atacante Leandrinho. O jogador, de 35 anos, atuou apenas por 19 minutos e é mais um de saída no elenco da Alvinegra. Ok, informações da Macaca. Já vamos debater mais sobre a Ponte Preta. E agora vamos ouvir aqui o Mozart, 17 horas e 51 minutos. Ele falou em entrevista coletiva logo depois da vitória do Guarani, placar de 1-0, estádio Brinco de Ouro. Realmente a importância dos 3 pontos para nós nesse momento da competição, né? Principalmente contra o líder, que além de ser o líder em pontuação, na minha opinião, é o que vem desempenhando melhor do que as outras equipes, assim, então não é líder por acaso, né? E realmente é um resultado expressivo para nós, parabenizar os jogadores pela entrega deles, não só no jogo, porque o jogo acaba sendo o produto final, né? Mas é o início da preparação para o jogo, então... nós começamos a construir o nosso resultado na segunda-feira e aí nós fomos coroados com a vitória, né? A entrega desses jogadores foi espetacular, seja quem iniciou, seja quem entrou. O grande desafio já a partir de segunda-feira pensar no próximo adversário. No futebol você comemora, e é importante que comemore, mas a partir de segunda o foco é total no Bahia, como tem que ser. Com relação a reforços, é óbvio que nós estamos atentos, né, aos reforços. A janela abre agora dia 18, então nós vamos ser bem pontuais assim na escolha dos jogadores. Com relação à categoria de base, infelizmente eu não tive a oportunidade de ver nenhum jogo ainda, né, pela demanda de coisas que nós tínhamos para fazer, mas o Guarani, como você frisou bem, é um celeiro aí de jogadores, né? Historicamente, o Guarani revelou muitos jogadores que, inclusive, jogaram Copa do Mundo, vários até, né? Então, é óbvio que nós vamos com calma e com o tempo olhar com carinho para a categoria de base. Porém, essa transição base profissional, quando as coisas estão fluindo melhor, é mais fácil para fazer essa transição dos meninos, né? Porque nós estamos num momento que ainda a gente precisa escapar e respirar fora dessa zona desconfortável, para aí sim, aquele menino que tiver condição realmente de fazer parte do nosso elenco, nós damos uma oportunidade, sem problema algum. Ok, tá aí, portanto, o Mozart falando conosco, ele que deu a entrevista logo depois da vitória. Uma festa muito bonita no estádio Brinco de Ouro, mais de 6.000 torcedores, e foi uma vitória importantíssima. Claro que o Guarani não saiu da zona de rebaixamento, isso aí é o total daquilo que foi realizado até aqui, mas ele, Mozart, individualmente, tem uma ótima campanha. 2 jogos, um fora de casa empatou e a vitória em casa, voltar a vencer em casa é muito importante contra um time do tamanho do Cruzeiro, que é indicado por todos, né, que estão nessa Série B. Cronistas, torcedores de outros times, enfim, aqueles que estão acompanhando a Série B, todo mundo indicando o Cruzeiro não só como acesso, mas como também um favorito à conquista do título. Então, uma vitória como essa é importantíssima. CH, o que você achou aí da entrevista do Mozart? Eu tinha destacado anteriormente, quando um ouvinte acabou perguntando sobre como anda o trabalho dele, né, em 2 partidas, em menos de 30 dias, eu disse que por enquanto é bom. Eu acho que ele tem que ter tempo e material humano para melhorar o trabalho. Essa é a intenção, e tirar o Guarani da zona de rebaixamento e trazer o Guarani para onde ele tem que estar, né? No mínimo, numa zona de tranquilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, a entrevista dele é sempre muito objetiva, com conteúdo, e ele é muito pé no chão, né? Ele sabe que a situação é difícil. E a situação do Guarani é muito difícil. Mas ele está dando indicativos que tem condição de tirar o time de lá, mesmo que ele não receba os reforços que com certeza ele deseja.
ele mostrou em pouco tempo uma organização que o Guarani não tinha. Então está indo muito bem. Agora, foi o que eu disse, né, no comentário anterior sobre o próprio Mozart. A bola tem que entrar, né, Batista? A bola tem que entrar e as vitórias darão a ele tranquilidade para ele continuar o trabalho. Se a bola não entrar, sempre fica tudo mais difícil. Ô Tigrão, qual foi o percentual de participação do Mozart nesta vitória, 1-0? Daqui a pouco vamos falar daquele gol lá, hein? Eu tenho até a imagem aqui, uma imagem que está rodando a internet. Coloquei no meu Twitter no sábado e tem aí realmente um número elevadíssimo, 60 mil visualizações. Daqui a pouco vou colocar no YouTube aqui da Rádio Bandeirantes. Se você ainda não viu, entre lá daqui a pouco no YouTube da Rádio Bandeirantes. É só clicar aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Qual foi o percentual de participação do técnico do Guarani, hein, Tigrão? É difícil, né, Batista, falar em futebol que não é ciência exata, falar em número percentual ou em número absoluto de quanto que ele participou, mas a participação dele foi alta e foi decisiva. Além da organização tática, além dele ter estudado profundamente o time do Cruzeiro, onde ele trabalhou recentemente, além disso, né, ele conseguiu incutir na cabeça dos jogadores um espírito guerreiro que o time não vinha mostrando nas mãos dos outros treinadores que por aí passaram, especialmente com o Chamusca. Não vinha. O time vinha indolente, um time assim, flácido, né? Que ia lá, entrava em campo, corre para lá, corre para cá, mas não tinha aquele algo mais necessário numa competição de tamanho, grau de dificuldade como é a Série B do Campeonato Brasileiro. E com o Moser, o time está brigando muito pela posse da bola, está encurtando muito todos os espaços de ação do adversário. E ele estudou, ele viu como é que era a saída de bola do Cruzeiro, meteu pressão em cima do homem da bola, que normalmente é o cara que começa organizando lá de trás, e às vezes ele vem organizando e a bola sequer passa pelo meio campo. Então estudou, fez a lição de casa muito bem feitinha, né? Fez essa opção aí realmente de pegar o tal do Lucas Oliveira, que é o 26, da equipe do 352 do Cruzeiro, do Paulo Pesolano, técnico uruguaio. 352 bem pronunciado, com o Eduardo Bock, com o Lucas Oliveira e com o Zé Ivaldo. E aí dispara os laterais. Claro que não jogou o Bidu, que é o melhor deles, mas o Rafael Santos vinha bem. O Léo Paz foi o cara que fez o lado direito. Depois, no segundo tempo, o Cruzeiro ainda colocou mais um lateral para fazer a dobra, né, do lado direito, para empurrar ainda mais esse time do Guarani para o seu campo de defesa, que é um cara que apoia muito, que é o Giovani Jesus. Ele fez uma dobra ali com o Léo Paz para tentar melhorar, inclusive, a pressão. Aí ele tirou um dos zagueiros para aumentar a pressão em cima da retaguarda do Guarani. E quando o técnico do Cruzeiro fez isso, o que é que fez o Moser? Ele vem com um jogador que faz muito bem essa recomposição ali naquele setor, né? Que é o Nicolas Careca. Aí ele botou um antes do lateral, que ia ser sobrecarregado, que era o Lucas Ramon, era o cara que estava improvisado. Então, fechou o espaço e a dobra idealizada pelo treinador do Cruzeiro não funcionou. A saída de bola durante todo o jogo que o Cruzeiro tentou fazer com o Lucas Oliveira, ele teve que tocar curtinho ou jogar para trás para o goleiro, que ele estava pressionado. Então, um 3-5-2 do Cruzeiro para liberar os laterais e o Guarani neutralizou bem. Em alguns momentos, até mesmo o time do Cruzeiro se mostrou altamente irritado, né? Nervoso, que não conseguia evoluir. Ele não conseguia andar em campo. Onde tinha um jogador do Cruzeiro, tinha dois do Guarani. Um chegando e um sobrando. Então foi uma organização tática interessantíssima, de quem estudou profundamente o adversário, de quem sabia dos pontos fortes para neutralizar e para, logicamente, tirar a qualidade, tirar o perigo do Cruzeiro, foi lá e ganhou o jogo e fez 2-0. É que o segundo gol na mão grande do goleiro, ele puxa de dentro do gol para dentro do campo,
e aí o VAR não aparece, o juiz omisso sequer vai lá na cabine do monitor de vídeo, um absurdo, mas o Guarani sobrou para cima do Cruzeiro. Ganhou o jogo, um jogo que dá moral. Então a participação do Moser, claro que foi importante, claro que não foi uma vitória por acaso, claro que não foi um acidente, foi uma vitória planejada, bem executada e com o produto final auferido, no caso aí os 3 pontos. E para você, o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, rapidez na implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e sua família. Na GoCare, você tem opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse gocaresaude.com.br. Você sabe, GoCare escreve-se com G-O-C-A-R-E. gocaresaude.com.br. Tem um time que está pronto para tirar todas as suas dúvidas e dar o melhor atendimento para você. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Anote aí o WhatsApp 99652-2450. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h02, um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. gocaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão, chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que fecha a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Logo mais 8 da noite no Beira-Rio tem Internacional e América Mineiro. O Colorado de Daniel, Heitor, Vitão, Rodrigo Moledo e Tauelara, Gabriel, Edenilson, Carlos de Penha, Tyson e Pedro Henrique, além de David e a equipe do técnico Mano Menezes. Já o América Mineiro de Wagner Mancini, de Matheus Cavicchioli, Patrick, Conte, Maidana e Marlon, Lucas Cal, Juninho e Alê, Felipe Azevedo, Carlos Alberto e Pedrinho. Apita o jogo o paulista Flávio Rodrigues de Souza. O árbitro de vídeo, também de São Paulo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate, hoje vamos até às 19h30. Para você que é bugrino, pediu para reprisar o gol que quer gravar, fique ligado, hein? Daqui a pouco o gol do Ludic vai para o ar. E o ouvinte participando aqui, mensagens de texto. O Gilberto Schuff, não é Schuff, é Suf. O Gilberto Schuff já morreu um dia. Ele entende, Celso de Marília. Pô, mas o cara precisa morrer e ser cremado para entender de cremação. Se ele foi cremado, ele não vai poder falar, pô. Tem que ser um cara que tenha conhecimento, né? Que tenha conhecimento. Você não precisa passar pela experiência para ter noção do que acontece. Pode conversar com alguém. Pode ter trabalhado lá no negócio lá que faz a queima do corpo, não é? Mas realmente o ouvinte aqui, ouvinte Celso de Marília. Grande abraço, muito obrigado. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Band. Aqui é o Dafo Caminhoneiro. Caminho de Uberaba. 6 a 8 meses, viu, vocês falaram dos 12 apóstolos, beleza. Dos 12 que seguiram Jesus, da hora. Mas eu tenho uma dúvida muito grande, ninguém nunca me explicou. Tem 2 aí que apareceu e ninguém sabe de onde veio. São Longuinho e São Brás. Esse daí vem quando? Fala aí, Tigrão, você que tem um conhecimento. Fala aí, Tigrão. Você que tem o conhecimento. São Longuinho e São Brás. Ouvinte citou você. E aí, Tigrão? Esperando o Tigrão chegar. Ele vem no galope, olha lá. Ô Batista, o que ele quer saber de mim? Você tá prestando atenção no programa, hein, Tigrão? Não. É que eu tava no outro rádio, né? E o outro rádio tava com... O áudio não tá muito legal. Entendi. É isso. Não, eu tenho 2 monitores aqui. 2 receptores. Um São FM Longuinho e São AM, Brás. você já entendeu, né? Ouvinte tá perguntando, falou que você é entendido, né? Você falou dos apóstolos. Ele quer saber do São Longuinho e São Brás. Não, não tem. Eu não tenho maiores detalhes, não. Não tenho maiores detalhes dos 2. Eu sei que são 2 santos da Igreja Católica, mas eu não sou especialista nesse nível aí. Aliás, você falou, né, para eu falar o nome dos 12, né? E aí, né, então vai lá. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, São Judas e Simão, o Zelote. Esses são os 12 apóstolos. Agora, dos 2, eu conheço detalhes de muitos santos. E a história de muitos santos da Igreja Católica. Mas, especificamente, os 2 que ele colocou aí, eu não tenho maiores detalhes. Parece que São Longuinho, o pessoal faz aí uma oração para ele quando perde alguma coisa, né? Dá 3 pulinhos e pede para que ele ajude aquele indivíduo que perdeu um objeto, alguma coisa de valor,
ou alguma coisa só de valor estimativo, pede a ajuda de São Longuinho para procurar, para achar o objeto que foi perdido. Me parece que essa é a crença aí da Igreja Católica, de alguns católicos, em torno deste santo da igreja. E a Cidinha Marques, minha secretária, está comigo há mais de 30 anos, mandou aqui os 12 apóstolos. Agora sim, você acertou. Acho que foi a Cidinha que mandou para você aí, Tigrão, mas só registrando aqui a participação da Cidinha. E o Gilberto... Um abraço para a Cidinha, estou com saudade dela, porque com esse negócio de home office agora, a gente se encontra muito pouco, né, Batista? Saudade da Cidinha, que é uma pessoa muito boa, e um coração espetacular, uma guerreira e, acima de tudo, muito competente naquilo que faz. E o Gilberto Suf está dizendo aqui, do meu lado, que São Brás é quando o cara engasga, entendeu? O cara bate nas costas e fala São Brás. Quer dizer, então, que o Suf, além de entender de crematório, também sabe significar. É um fantástico homem, né? É um poço de cultura. Sensacional. Uma vez eu trouxe um patrocinador lá de Amparo. Infelizmente, ele já faleceu, aquele rapaz. Amigo de muitas décadas, desse amigo de vocês aqui, o Moacir Corse. E o Moacir Corse, que já faleceu, ele teve um problema cardíaco. O Moacir Corse, ele estava fazendo lá um novo... Ele tinha, né, a família, muitos loteamentos. Loteamento, assim, de terreno, para fazer casa, tal, para prédio de apartamento, etc, etc. Família de muitas posses lá em Amparo. E aí o Moacir estava também lançando um novo empreendimento, que era um cemitério. E aí ele veio um dia nos visitar, aí eu levei o Moacir no programa e ele tentou negociar com o Batista. E falou, para fazer um anúncio para as pessoas que quisessem comprar lá um jazigo no novo cemitério de Amparo, que era ele que estava loteando, ele que estava fazendo o empreendimento. E ele falou para o Batista que já tinha até o slogan. E ele disse o seguinte... nós vamos falar do cemitério e aí você fecha dizendo assim, agora em Amparo você já tem onde cair morto. E o Batista falou, interessante, gostei do slogan, espirituoso, tal. E aí o Moacir falou, só que eu não tenho verbo, eu estou fazendo permuta, você quer? O Batista falou, não tem nem vaga para anunciar aqui. Você procura uma clínica parceira de credibilidade em cuidados que envolvem a saúde sexual masculina? A Clínica Upman é referência em tratamentos para você que deseja melhorar ou recuperar a sua performance sexual. Trate problemas como ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal com médicos experientes. Equipamentos modernos de qualidade com sigilo absoluto. Não se intimide. Se estiver acontecendo isso com você, busque a solução para o seu caso na Clínica Upman. Na Clínica Upman, você terá o atendimento personalizado. Serão realizados exames e diagnósticos precisos para que o melhor tratamento seja indicado. E fique tranquilo, discrição total. Agende uma consulta agora mesmo, enviando uma mensagem para 19 99800 5939 e melhore a sua performance. Anota aí, 19 99800 5939. Ou, se preferir, você pode agendar também pelo chat online. Acesse o site upman.com.br. Você será atendido por especialistas que estão neste momento online. Estão lá te esperando para te ajudar. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843, Clínica Upman. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco. Um dia pede pro Tigrão contar uma piada. Acho que ele vai explicar a piada. KKKKK.
Abraços, Tigrão. Carlos Barbosa de Jaguariúna. Abraço para você aí, muito obrigado em Jaguariúna, grande audiência da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, amigos, passando para deixar aí um abração para vocês aqui no Zap, um like no YouTube. Ô, legal! Mandando aí um like no YouTube pra gente, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, estamos com mais de 12.800 seguidores, já em direção aos 13 mil, hein? Muito obrigado aí pela sua participação. Vai aumentando aí, né, a participação lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, Tigrão, bate pesado, Gleger. Só queria saber como pode mandar um juiz desse aí para a Copa do Mundo, hein? Vamos passar vergonha lá, hein? É, exatamente, é isso aí, né? Infelizmente, tem dessas coisas. Aliás, por falar em juiz, eu vou colocar agora no ar o vídeo que está no meu Twitter. O Twitter é Batista Origem, @Batista Origem. Me siga pelo Twitter. Esse vídeo está com 60 mil visualizações desde sábado, quando recebi o vídeo. É uma câmera invertida. Não é o lance que mostrou na transmissão da televisão. É uma câmera invertida e nessa câmera dá para ver com precisão que a bola realmente entrou. Aliás, o Tigrão em tempo real na transmissão do jogo, quando acionei o Tigrão, o CH ficou em dúvida, né? Tinha dúvida com relação ao lance, realmente não era conclusivo o lance mostrado na imagem da televisão, mas nesta câmera invertida, realmente dá para ver que a bola entrou. Então, se você puder entrar neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, nós estamos mostrando lá este vídeo com essa câmera invertida. A bola é cruzada na cobrança de escanteio. A bola vem para a área, Lucão do Break dá uma cabeçada, ela vai na trave, volta, toca no Lucão do Break. Até um ouvinte me mandou uma mensagem e falou, mas o número 28 do Guarani, a bola tocou no braço dele. Não vi. Ele falou o lance seria impugnado de qualquer maneira porque houve um toque de braço do João Vitor. A bola volta e toca no Lucão do Break. E aí vai para o gol. O goleiro do Cruzeiro tira lá de dentro. Você está vendo aí, né, nas imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Isso que eu estou descrevendo para quem não tem a oportunidade de, neste momento, estar no YouTube. Então, nesta imagem, gostaria de ouvir os comentaristas. Eu começo com você, CH, e hoje até no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até a 13h, programa mais cedo, hein? Bombando no Ibope hoje. Mais uma vez tivemos uma grande audiência na pesquisa no Real Time, em tempo real no Ibope. Muito obrigado para você que nos dá o privilégio da sua audiência, do meio-dia até 13h. Você já, quando viu o lance, o vídeo, você refez a sua opinião de tempo real, porque por esse vídeo aqui, né, CH, dá para ver que a bola realmente entrou, não é isso? Porque na transmissão da televisão, para mim não foi conclusivo, porque estava uma câmera do outro lado e o corpo do Rafael, goleiro do Cruzeiro, encobre a bola. Então eu sei que a reação, toda uma série de características do lance davam conta que a bola entrou. Mas para mim não foi conclusiva naquele momento da transmissão. Agora, com essa imagem, para mim fica muito claro que a bola entrou, sim, o Guarani foi prejudicado. E para você, Tigrão, você já em tempo real, né, sem ter esse vídeo que nós estamos mostrando, já tinha dito na transmissão da Rádio Bandeirantes, que aliás teve uma imensa audiência. A transmissão realmente batemos aí mais um recorde pelo YouTube. Você já disse em tempo real que a bola entrou. Baseado em quê, Tigrão?
Não, eu tive a percepção, né, Batista? Eu não sei, uma boa qualidade de imagem, um bom posicionamento. Não é que, eu tive o 100%, mas você viu que antes do replay, pelo movimento do goleiro, pela esticada de braço que ele dá, a gente, mesmo sem ter a precisão da câmera invertida, conclui que a bola entrou. Esse foi o caminho que eu percorri. Exatamente o movimento do goleiro em cima da linha. Era impossível, com todo aquele movimento de esticada de braço que ele fez, a bola não ter passado pela posição que ele estava, ele goleiro. E também juntei a isso uma reação espontânea e instantânea de todos os jogadores do Guarani que estavam próximos do lance e que estavam sendo alcançados pela tomada de câmera, estavam dentro do enquadramento, todos botaram os braços para cima comemorando o gol. Mas pelo movimento do goleiro foi onde eu me enfiei. Falei, a bola entrou inteira. A bola, ainda brinquei com você, entrou tudo, Batista. Foi inteira para dentro. E aí o tempo foi transcorrendo, mas para nossa surpresa e imensa decepção, num lance de tamanha dúvida, o juiz sequer vai lá dar uma olhada no monitor. Né? Uma coisa ridícula, uma coisa inexplicável, que chega às raias da desconfiança em termos de intenção, de realmente não querer dar o gol, e eu fico com muita dúvida, se fosse do outro lado, se ele não teria pelo menos consultado o monitor, mas eu não posso afirmar nada, e não estou afirmando nada, mas eu gostaria de ouvir do juiz o porquê que ele, tendo o recurso eletrônico, num lance de tamanha dúvida, e que entrou a bola, portanto o gol foi validado, e não bateu coisíssima nenhuma no braço de ninguém, foi direto da trave no Lucão, bate no Lucão. O Lucão não arremessa a bola de volta. Ela bate, ricocheteia depois da trave no Lucão e vai para dentro do gol. E ele sequer vai consultar. Então, eu acho uma situação difícil de ser explicada e eu gostaria de ouvir o juiz. Por que é que o senhor não foi consultar o VAR, tendo o recurso eletrônico, tendo a câmera invertida, e o senhor bateu no peito e mandou seguir? Porque o cara lá do VAR falou para mim que não entrou. Ora, mas a decisão soberana é a sua. O VAR é um apoio. A decisão de campo prevalece sobre, e é soberana, sobre a decisão do VAR. Mas eu fiquei com a nítida sensação de que a bola entrou, baseando essa minha opinião, antes mesmo do primeiro replay, no movimento do goleiro. Agora, depois que a gente vê na câmera invertida, essa que você está postando aí no YouTube da Rádio Bandeirantes, e já botou no seu Twitter, essa câmera invertida, nossa, ela é escandalosamente conclusiva de que a bola entrou, e entrou muito, entrou com muita margem. E olha, a Ponte Preta está interessada num jogador chamado Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho tem 17 gols pelo Botafogo da Paraíba na temporada. Ele pertence ao Fortaleza. A Ponte tem a prioridade para contratar um atacante, precisa de atacante para ajudar o Luca, que é o artilheiro do time, mas só ele que faz gol. Prestado ao Fortaleza, jogador que tem 17 gols, né? Como eu disse, pelo Botafogo da Paraíba, e ele pertence ao Fortaleza. A Ponte pretende trazer esse jogador por empréstimo do Fortaleza, 23 anos, jogou também pelo Operário em 2021, passou em branco no Operário, 9 jogos realizados pelo time lá do Paraná, e não marcou gols. Na atual temporada, ele já realizou 30 partidas e marcou 17 vezes. Então, o CH, falando a respeito, lembrando que a Ponte já contratou o Leandro Bárcia. Esse até já foi anunciado, né? A Ponte fez um anúncio pomposo do jogador, colocando no canal da Ponte Preta no YouTube. E tem aí também o Richelli. E está em conversação aí, né? Deve anunciar também o Cássio Gabriel e também o zagueiro Matheus Silva,
e agora está surgindo também esse nome. Tem algum conhecimento a respeito desse atleta Gustavo Coutinho, hein, CH? Não conheço, Batista. Preciso ter tempo para pesquisar, não me lembro do jogador, sinceramente não conheço. Então dá uma pesquisada aí pra gente, né? Perguntar pro Tigrão também sobre Gustavo Coutinho, se tem algum conhecimento. Atual temporada não é ruim, né, Tigrão? 17 gols em 30 partidas. É uma boa marca ou não? Não, muito boa marca. Muito boa marca. Dá mais de meio gol por partida, né? Eu já tô vendo aqui, já tô pesquisando. Ele é grandão, tá? Jogador de boa compleição física. Destro. Tô vendo aqui alguns lances dele. Não dá para tirar. Eu não conheço. Tô sendo o mais honesto possível aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mas a gente dá uma pesquisada, já recebe alguns vídeos. É destro, tá? É destro, chuta forte. Não sei, precisaríamos ver um pouco mais. Claro que é um nível de campeonato estadual na Paraíba muito, muito diferente de uma Série B de campeonato brasileiro, bastante diferente, né? O nível é muito inferior, é isso que eu estou querendo dizer. A dificuldade que ele encontraria numa Série B é muito maior, mas eu tenho por premissa o seguinte: jogador que marca gol na 5ª divisão ou num campeonato estadual de menor nível técnico e tem facilidade para fazer gol, ele marca gol em qualquer lugar, né? Tem que ter intimidade, tem que saber enfrentar goleiro, tem que bater bem na bola. Então eu vou dizer para você que eu acho que os números dele são muito positivos e me parece estar em completo ritmo. Ele está atuando. Esse é um fato que tem que ser levado em consideração, porque normalmente quando as coisas não dão certo, é quando o jogador chega aí quebrado, vem para o Hospital Moisés Lucarelli para trabalhar a musculatura, para ganhar ritmo, enfim. Tô vendo mais um lance dele aqui, pegando um rebote do goleiro e botando para a rede de cabeça, rebote do goleiro, oportunista, centroavante de área, tá? Mas joga de frente, não é muito, aqui não vi nenhum lance dele como pivô. Eu acho que, diante de tantas apostas que a Ponte já fez, e tendo à disposição agora a possibilidade, não é, de um jogador com números tão favoráveis, eu acho que tem que trazer. Tem que botar na arena, é jovem, 23 anos. Tô vendo aqui, o cara pega bem na bola, hein? Agora aqui um outro gol de fora da área, sempre de direita. Destro nato, não tem nada de canhoto. Perna esquerda só para completar a passada. Muito poucos lances, não tem um material farto, mas deu para ver as características. Centroavante de área que tem facilidade para fazer gol. Eu gostaria de ver. Deve ser um jogador barato e que viria aí para ser o melhor observado, mas tem números muito favoráveis e isso o credencia. Batista. Oi, pois não, diz aí, CH. O que vale ressaltar é que o Botafogo da Paraíba, time do Gustavo Coutinho, está na 5ª colocação com 22 pontos na Série C, que é um campeonato competitivo. O ano passado, eu estou pesquisando agora, esse moço passou pelo Operário e não fez nenhum gol lá, jogou 9 partidas, não era nem titular. Mas como o Tigrão disse, tem que ser observado com bastante carinho, porque ele tem 23 anos, né? É atacante, centroavante com 23, de repente pode surgir aí um outro Moisés, né? Por que não? Então, diante da escassez de jogadores com qualidade e o mercado todo querendo contratar, uma disputa de foice no escuro dentro do elevador para contratar jogador bom agora na janela, vou repetir, ele está disputando o campeonato da Série C, que é um campeonato competitivo, com 20 times. E o Botafogo da Paraíba é o 5º colocado. E esse moço está fazendo gol. Eu não conheço o rapaz, mas tem que olhar com carinho aí. Pode ser aí uma... A gente tem que chamar de aposta porque ele é pouco conhecido no mercado. Mas, de repente, aí surge um centroavante para fazer os gols que a Ponte precisa, né, Batista? A Ponte tem dado sorte, né, com isso. Falar, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. No caso da Ponte, caiu.
Porque a Ponte teve Luan, aqui o menino maluquinho, que depois foi para o Atlético Mineiro. Foi uma aposta e deu muito certo. Birubiru chegou totalmente desconhecido, veio lá, acho que do Rio de Janeiro. Birubiru, todo mundo falou, nossa, o Birubiru, aquele velho, voltou a jogar. Não, era um outro Birubiru, novinho, desconhecido, deu certo. E agora, recentemente, o Moisés, né? Então, a Ponte tem um histórico positivo nesse negócio de contratar jogadores desconhecidos. Esse aqui até que não é tão desconhecido assim. Mas, eu concordo com os companheiros, é uma aposta. Antes do Moisés, a Ponte trouxe também um cara absolutamente desconhecido e que deu muito certo, tanto é que foi negociado com o Corinthians. Lá não jogou, mas na Ponte jogou e jogou muito a ponto de ter despertado o interesse do Corinthians, que é o André Luiz, que veio lá do Paraná, de um time de empresários. Ninguém tinha ouvido falar de André Luiz, chegou aí o canhoto, que jogava do lado direito, cortava por dentro e batia forte, chegou até a ser herói de um derby aí, fazendo 2 gols para a Ponte, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no mesmo jogo, né? Também desconhecido. Então você falou do Birubiru, veio do Fluminense o Birubiru, mas não jogava no Fluminense, não estava sendo aproveitado. Muito pequenininho, baixinho, baixa estatura, fazia gol feito um louco. Chegou aí, já na primeira entrada dele, já meteu 2. Pequenininho, mais lépido, finalizava bem, chute forte. Então, Birubiru do Fluminense, André Luiz, Moisés e Luan, que você citou, que é mais lá atrás, que veio lá de Sorocaba. Luan, que é oriundo do futebol nordestino, mas veio para o São Bento, né? Para o São Bento, não. Tinha um outro time lá em Sorocaba, né? Que era do Reverendo Moon, né? O Atlético Sorocaba. É, o Atlético Sorocaba, não foi do São Bento, não. E o Luan demorou para ter uma chance. Também treinador míope. Me lembro, na época, que o setorista nosso, no estádio Moisés Lucarelli, o Breno Beretta. Era o Breno. Nosso ouvinte. Pô, tal de Luan tá treinando muito bem e os caras não colocam nem no banco. Quando entrou, virou dono da posição, já levantou, já cresceu o olho do Atlético Mineiro, foi negociado e deu no que deu. Fez grandes temporadas defendendo o Atlético. Então você tem razão. Nós lembramos aqui de 4 que chegaram totalmente desconhecidos e cada um à sua época, ao seu tempo e dentro do seu estilo e de suas características, resolveram. Cada um deles acabou à sua maneira resolvendo o problema de gols da Ponte. E teve o Potker só jogava na Linense. Vai trazer o Potker, só joga na Linense. E veio para a Ponte e deu no que deu, né? O Potker apareceu para o mundo esportivo, para o mundo do futebol, depois de ter tido uma passagem altamente vitoriosa em matéria de marcar gols com a camisa da Macaca. Pois não, CH? E tem o Jonathan Cafu também, né? Que surgiu aí, depois foi jogar em time grande. Informação, Batista. Informação no ar. Eu sei que a gente está falando da Ponte, mas a informação é quentinha. O Guarani acaba informando oficialmente que Leandro Castan não faz mais parte do elenco. Clube e jogador chegaram ao acordo amigável e nessa segunda-feira houve rescisão de contrato das duas partes, Batista. E para você, vai deixar saudade? Nenhuma. E para você, Tigrão, Castan vai deixar saudade? Boa sorte para ele, que Deus o ilumine, mas saudade zero. Um abraço aqui, tá curtindo o nosso programa, o Wilson de Márcio em Maringá, tá informando aqui que ele hoje está comemorando 75 anos. Só de torcedor da Ponte Preta são 68. Ué, por que 68? Então não nasceu Ponte Pretano, o Wilson de Márcio? Se ele está completando 75 de vida e tem 68 de ponte, ou ele está dizendo que 68 para 75 são 7. 7 é justamente, né, quando a criança começa a já fazer um discernimento das coisas, né?
já começa a optar por alguma coisa, uma coisa ou outra. Pode ser que seja isso. E aí que ele começou, então, com 7 anos, a torcer para a Macaca. Mas, atenção, Wilson de Márcio, aí em Maringá, Paraná. Maringá, que visitei Maringá, estive lá, já contei a história aqui. Minha tia Alice e meu tio Maurício. Alice, mãe da minha, irmã da minha mãe. Minha mãe, Eunice Pereira, e ela, Alice Pereira, irmãs. Minha mãe morava em São Joaquim, aliás, em Jataizinho. E depois nos mudamos, né, quando ela separou do meu pai, para Ibiporã. Aquela época era assim, a mulher separava do marido, era terrível, tinha que mudar de cidade. A mulher ficava falada. Hoje as coisas mudaram muito, né? Hoje, não quer, tá bom, separa e vai cada um pro lado e acabou. Mas naquela época era muito difícil. E a minha mãe separou do meu pai, Venerino Batista, porque já não aguentava mais aquela vida, uma relação totalmente terrível, né? Tóxica. Meu pai bebia demais e aí ela resolveu separar, mudou para Ibiporã, lá em Ibiporã, faleceu lá em Ibiporã e está enterrada lá no cemitério em Ibiporã. Mas em Maringá morava a irmã dela, a tia Alice. Eram irmãs. A minha mãe, Eunice Pereira, a Alice, que morava em Maringá, a Rosa, que morava em Londrina, todas já falecidas, e a Mercedes. Mercedes saiu de casa, sumiu, desapareceu, né? Saiu pelo mundo. E aí, recentemente, eu recebi uma mensagem, aliás, foi mandada pela minha irmã, dizendo que a família dessa Mercedes está morando em Roraima. Acho que é isso, Roraima. Filhas, né? As filhas e filhos dessa Mercedes, que desapareceu, mas a Alice morava em Maringá. Então, um abraço para você aí, o Wilson de Márcio, completando numa idade linda, 75 anos. Desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Bandeirantes. 18h37, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Automatize a gestão de cobranças do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asas.com. Imagina um reservatório do tamanho do centro de convivência, só que com mais de 26 quilômetros de altura, o suficiente para se chegar na estratosfera. É a economia de água realizada pela Sanasa, equivalente ao consumo de 5 anos da cidade. Só em 2021 foram mais de 150 quilômetros de redes substituídas, num total de 600 quilômetros já instaladas, a distância entre Campinas e Florianópolis. Isso explica por que Campinas tem um dos menores índices de perdas do Brasil. Sanasa, a vida em primeiro lugar. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. É bola na rede! Carlos Batista.
Domina o time do Guarani, vem com Iago, abriu pela esquerda, Giovanni Augusto pela lateral da grande área, pé direito, cruzou, vem de trás, o toque de cabeça, é gol! Passados primeiro tempo, partiu Giovanni Augusto pela lateral da grande área, arrumou na perna direita e cruzou na área. Ludic veio como um raio, fechando em cima da defesa do Cruzeiro e de cabeça mandou a bola no fundo do gol do Cruzeiro. Ludic para estufar a rede, mandou na lateral da rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida bugrina vibra, da pele até o osso, dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugre, dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugre. Matheus Ludic reaparecendo com a camisa titular e para fazer o gol do Guarani no brinco, Ludic, Matheus Ludic, camisa 2, do gol, hoje sempre Guarani 1, Cruzeiro 0, e o detalhe do gol é seu, Carlos Henrique, o CH. Dois detalhes importantes, primeiro para a jogada do Maxwell, depois para o passe, para a assistência de Giovanni Augusto, com a perna direita do lado esquerdo, ele levantou a cabeça e viu do outro lado o Ludic passar como um raio, cruzamento perfeito, mais perfeito ainda foi a cabeçada do menino Ludic, é a segunda partida deles apenas na Série B, golaço de cabeça no canto direito baixo do goleiro Rafael Cabral, que não pôde fazer absolutamente nada. Bugre na frente, 1-0 com gol do menino Ludic. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto pra ajudar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Grande abraço para o Gustavo Normanha. Gustavo Normanha, que é da Golquera. Muito obrigado pela audiência, está curtindo o som da Bandeirantes. Gustavo Normanha, que é bugrino da pele até o osso e vibrou com o gol do menino Ludic. Mais um ouvinte participando conosco, mensagem de áudio. Fala. Batistão. Boa tarde. Meu nome é Hélio Reis Batistão. Residi muito tempo aí em Campinas. E hoje estou residindo aqui em Évora, em Portugal. E desde aquele tempo daí de Campinas, sempre fui ouvinte assíduo do seu programa, né? E estou mandando um abraço para você, Batistão, para Tigrão, para CH, para Greg Zorzinho, e para todos os componentes da rádio, entendeu? E eu sou pontepretano desde 5 anos de idade. Estou com 72 anos. Estou residindo aqui em Portugal.
Mas não deixo de ouvir o seu programa não, Batistão. Tá bom? Uma boa tarde para vocês aí. Muito obrigado, viu? Opa, muito obrigado. Ele falou o nome dele? Assinou a mensagem ou não? Tá falando de Évora. Évora é a capital ali da região centro-sul de Portugal, é o Alentejo, né? Ali, inclusive, tem vinho bom, hein? Tem ali o Cartucha Évora. Delicioso vinho. Tem o Cartucha Évora Reserva e tem o Cartucha Évora. Tem 2 Cartucha Évora, né? Tem o Cartucha Évora Reserva. Esse é o melhor. Então, realmente, ali é uma região de vinhos. CH, que é profundo entendedor da matéria, né? Conhece muito de vinho, sabe bem sobre aquela região ali, não é, CH? Toda a região do Alentejo, né, Batista? Todo esse norte aí tem vinhos fantásticos. Você é fã do Cartucha. Existem outros tantos, né? Várias safras diferentes. Vinho português é muito bom sempre, Batista, além de ter um ótimo preço. Um abraço para o nosso ouvinte. Eu visitei Évora e é uma cidade maravilhosa, Batista. É o Hélio Reis, o nome dele, né? O Giba pegou aqui para mim o nome Hélio Reis. Um abraço para você. Muito obrigado, legal demais tê-lo conosco, garantindo audiência aí em Portugal. Mais um ouvinte participando aqui no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Boa noite para toda a equipe aí. Que é o Jonas de Jesus, ultimamente mais sumido do que albino ao meio-dia, no sol quente. Mas vamos lá. Há um tempo atrás eu perdi meu sogro e ele foi cremado. Aí depois de um tempo fomos buscar a cinza dele lá numa urna. E o sonho dele é que jogássemos as cinzas dele lá em São Vicente, naquela ponte Pêncio, porque tem um apartamento lá e tal, e morou muito tempo lá. Então aí eu vendo aquele sonho dele, apesar dele ser corintiano, e eu bugrino, então aí meu sonho é, como tem da pele até o osso, eu falei da pele até o pó do crematório, que seria as cinzas que saem lá quando é cremado. E não aquele crematório que o Tigrão falou do garrafão que parece uma chaminé de cerâmica lá do cemitério, não, onde vai tudo quanto é bagulheira. Então aqui é o Jonas Jesus, bugrino da pele até o pó do crematório, o original. Aí, correto. Deus, aí, boa semana a todos. Boa semana para você também. Pois não, CH? Você lembra quando eu falo para você, eu falo isso a todo momento, né? Porque a gente faz todo dia programa ao vivo e dá uma derrapada aqui, né? Raspa a porta do carro no guarda-reio por ali, aquela coisa toda. E eu falei que é região norte, não tem nada de norte não, é centro-sul. Marcelo Pita está nos ouvindo, já me deu uma chamada de atenção aqui, ele conhece Portugal de ponta a ponta, é no centro-sul, na linha de Lisboa, né? Caminho para a Espanha, aquela coisa toda, fica mais ou menos 100 quilômetros de Lisboa. Um grande abraço para o Marcelo Pita, que é seu fã, viu, Batista? Opa, grande abraço para o Marcelo Pita. Os nossos ouvintes são extremamente inteligentes, né? E eles nos ajudam a fazer o programa. Caro CB e amigos da RB Campinas, bom demais ser ouvinte desse baita debate-bola. Eu, Pereira, do Padre Anchieta. Excelente semana a todos. Para você também, ô Pereira. Grande abraço. Pereira, como eu sempre conto aqui, né, sobrenome do meu avô, Alcides Pereira, há muitos anos, está morando no céu. E o Alcides Pereira foi influente na minha vida. Convivi pouco com ele na minha infância, mas era muito culto, um cara com um profundo conhecimento da parte da cultura dos livros, mas também, né, da cultura de vida. Ele que até teve numa época da vida dele no México, deu uma rodada para o México e tinha uma cultura de vida extraordinária. E eu muito menino, e ele falava de coisas que eu não entendia na época, prestava atenção, mas aquilo ficou lá dentro dos calabouços da minha memória, lá nos subterrâneos da mente, coisas importantes, muito importantes, da música, da cultura, dos livros. Herdei dele
essa vontade grande que eu tenho de ler, leio todos os dias, tenho realmente uma paixão muito grande, além do futebol, claro, rádio, futebol, rádio. Eu não sei o que eu sou mais apaixonado, se é pelo rádio ou se é pelo futebol. Acho que pelo rádio, né? Eu sou radialista de profissão e ouço rádio desde que eu me entendo por gente. Eu era muito pequeno e já gostava do rádio, sabe? Essas coisas que ocorrem às pessoas que nascem vocacionadas por alguma coisa. Médicos que desde menino não têm medo de sangue, começam a brincar de fazer operação e etc., cirurgia. Advogados, né, que nascem vocacionados, pessoas que trabalham no comércio, em vários ramos de atividade, depois, ao longo da vida, vão se aperfeiçoando, mas parece que aquilo já vem lá desde o começo da vida. E foi assim comigo com relação ao rádio, mas amo livro. Hoje ganhei 2 livros da minha amada, Márcia Batista. Ela foi até o shopping para fazer lá colocar lá uma correspondência, foi até o correio, e quando chegou de lá, né, eu tenho um escritório na minha casa, tenho o meu computador, a mesa, e aí quando cheguei lá, estava em cima da minha mesa 2 livros que eu adoro, né, o presente que eu mais gosto é ganhar livro. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Pergunta para Gleger Zorzin. Gleger, você notou a diferença na saída de bola, a confiança que passou o nosso goleiro Kozlinski? Cara, só pode ser o treinador de goleiro. 2 semanas de trabalho do cara, será que já deu esse efeito, esse resultado? 1 semana, né? Cara, que diferença. Quantas bolas cruzadas na área, quantos escanteios, cara. Saiu bem todas, cara. Quero ouvir sua opinião. Abraço, Rodrigo do Jambeiro. Rodrigo do Jambeiro, um abraço para você, muito obrigado. O Gleger não está no programa hoje, né? Hoje é a folga dele, mas amanhã ele estará por aqui e com certeza vai dissertar a respeito desse assunto. Mas nós temos 2 comentaristas no programa de hoje que, se quiserem, podem falar a respeito do goleiro Kozlinski. Foi importante, muito importante, no momento da pressão do Cruzeiro. Não foi assim uma pressão muito grande, mas quando houve a necessidade ele estava lá. Quer falar a respeito do assunto em CH? Eu tô com o Gleger quase todo dia, né? Terça, quarta e quinta a gente tá junto nas transmissões também. E coincidentemente a semana passada ele tocou nesse assunto. Ele falou assim para mim, eu tô só reproduzindo aquilo que ele disse para mim, não é? É pouco tempo ainda de trabalho, mas já dá para perceber que o método de trabalho do novo treinador de goleiros é diferente. E eu também vi essa diferença no jogo do final de semana. Então ele vai falar amanhã com mais vagar, tranquilidade, com detalhes, com riqueza de detalhes, como você gosta de falar, Batista. Mas ele já fez esse comentário assim, passando para mim, olha, já está diferente. Então amanhã o Gleger, com total paciência e com autoridade, vai poder falar sobre o Kozlinski, se realmente ele já melhorou com o novo treinador de goleiros. Tigrão, quer falar sobre o assunto goleiro ou passa, hein, Tigrão? Se é já um efeito do novo método de trabalho ou se é só uma coincidência, é difícil saber. Mas que o Kozlinski teve um índice de acerto de 100% em todas as saídas no sábado contra o Cruzeiro, isso não é coincidência, é uma constatação do que vimos na partida. O advogado Fernando Souza, que é nosso ouvinte assíduo, não só dos programas, mas também das transmissões, está dizendo aqui, embora o assunto tenha sido abordado no início do programa, só agora tive condições de responder para recompor o elenco na lateral esquerda, conforme informou o grande Edu Pinheiro no concentração do último sábado, o lateral esquerdo Thalisson, que atuou bem pelo Bugre há não muito tempo, está sem clube desde o final do Paulista. O que você pensa deste ex-Bugre? Abraços, Fernando Geraldo Marim de Souza,
Bugrino Campinas. Ô, Fernando, bom, primeiro é o seguinte, no começo aqui da sua fala, né, da sua mensagem, você está dizendo que o assunto já foi abordado, mas esse é o grande diferencial do programa. Nós vamos abordando os assuntos e vamos revivendo os assuntos sempre de Guarani, Ponte Preta e Guarani. Então não tem essa de ter falado lá no começo do programa e não voltar mais o assunto. Aqui não. Aqui nós vamos rodando os assuntos e se o assunto voltar à tona, voltar à mesa de debate, nós vamos debater. Gosto muito do Thalisson, marcou gol em derby, foi treinado pelo Carpini. E gostaria de ouvir os comentaristas também. Você, CH, ouvinte aqui, o Fernando Souza está sugerindo o Thalisson que está sem clube. O Thalisson, que o ouvinte está se referindo, é o Thalisson lateral esquerdo, o Thalisson Mãozinha? Isso, exatamente, é esse mesmo. Gosto também. Acho um jogador bastante regular, serviria para os dois times. Acho ele regular, um jogador ok, não é nenhum craque, mas é um jogador interessante. Eu até nem gosto, né, de falar o Mãozinha, porque quem chamava ele de Mãozinha era o Luxemburgo, por causa de um defeito que ele tem nos dedos, né? Ele tem uma parte ele não tem os dedos de uma das mãos. Então falo só Thalisson, mas, enfim, para identificar aí, valeu a lembrança do CH. Até o ouvinte Fernando Souza tinha colocado aqui também, mas eu ocultei a parte de Mãozinha, porque dá relevo a um defeito físico que o jogador tem, acho que não é legal. E para você, Tigrão, o Thalisson, o lateral esquerdo, o que você acha? Teve uma boa passagem pelo Guarani. Eu acho que deixou saudade e no momento seria uma briga muito boa com o Matheus Pereira pela titularidade aí nessa lateral esquerda do Guarani. Só que é o seguinte, né? O Campeonato Paulista já terminou há algum tempo, né? Mês de abril, né? Então, final de abril. Então, para julho é um longo tempo. Resta saber como é que está fisicamente o jogador. Tecnicamente, para um campeonato padrão Série B, ajudaria muito se fosse reintegrado ou repatriado ao Guarani. Mandei um abraço aqui para o Gustavo Normanha, que está nos ouvindo. E quero mandar um abraço também para o Leandro Albuquerque, que é do marketing da GoCare. E um abraço também para o Gustavo Poli. Gustavo Poli, que é o proprietário, é o CEO da GoCare Saúde, parceiro comercial aqui da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência. 18h54, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Bandeirantes, 19 horas. Daqui a pouco tem o Na Lata. Hoje vamos até 19h30. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, CH, Greg, todos que se encontram aí trabalhando. Ô Batistão, o Lud fez o gol, mas só que foi do lado do Bidu ali, na lateral esquerda. Então o Guarani saiu no lucro o Bidu não jogar. Porque se o Bidu estivesse jogando, o Bidu é um jogador bom. Ele já conhecendo o time do Guarani, eu não acho que ele ia deixar o Lud passar lá, que nem um avião por trás, não, que nem aquele zagueiro, aquele lateral esquerdo do Cruzeiro deixou o Lud vir por trás. O Bidu é mais malaco velho, hein? Então eu acho que o Guarani saiu no lucro, Batistão. É o Léo Garapedo do Terminal Itajaí, entendeu? Bom trabalho para vocês aí e fica com Deus, Batistão. Muito obrigado, um abraço para você, Léo Garapeiro, Terminal Itajaí. Qualquer dia desses eu passo aí para tomar uma garapa. Gosto muito de garapa, tomei muita garapa na minha infância. Lá tinha cana que não acabava mais, então fiz muita garapa, né? Aquela engenhoca, inclusive tocado no braço. Aquilo era terrível, precisava colocar uma força imensa para poder espremer a cana, para poder soltar a garapa. Então, tomei muita garapa, gosto demais. Mas gosto de garapa sem limão, tá? Se eu chegar aí para pedir uma garapa, você já sabe, garapa com gosto de cana. É cana, não cachaça. Cachaça era com meu pai, entendeu? Ele era de Salinas e era um grande representante. Mas a cana que faz a garapa, gosto demais de garapa, mas sem o limão. Bem, vou ouvir aqui os comentaristas, né? Eu acho que o assunto é pertinente, sim. E aí, CH, você acha que o Guarani levou vantagem? O Guarani tentou fazer um acordo com o Cruzeiro não quis. Não usou o Bidu e foi exatamente ali no setor do Bidu. Até o Tigrão chamava atenção hoje, no programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas. Programa começando mais cedo, hein, gente? Meio-dia. Sobre a falha do Rafael Santos. Foi por ali que o Ludwig meteu de cabeça e o Léo Garapeiro está colocando o assunto em debate. Queremos ouvi-lo, CH. Olha, Batista, quero fazer meu protesto formal e dizer que garapa autêntica é sem limão, mas com limão e bem gelada também é bom. Aliás, pelo menos uma vez cada 15 dias, lá no estacionamento do supermercado Crema, em Americana e Santa Bárbara, tem lá um cidadão que faz uma garapa da melhor qualidade. E eu vou fazendo a variação, né? A cada 15 dias com, cada 15 dias sem a presença do limão. Dos dois jeitos. Vai lá no Léo Garapeiro. Já me convidou. Porque com certeza a garapa do Léo Garapeiro deve ser melhor que essa aí que você toma, viu, CH? Com toda certeza. Eu já prometi a ele que é o nosso ouvinte
ouvinte assíduo aqui do programa, vou passar por lá sim. Olha, Batista, levar vantagem, não sei, cara, não dá para saber, né? O Guarani ganhou o jogo, o Guarani travou o Cruzeiro. Talvez com a presença do Bidu tivesse sido mais difícil para o Guarani jogar, mas não dá para saber. Foi bem observado pelo ouvinte ali, de maneira inteligente. Foi naquele setor que o Ludic apareceu como um raio, depois do cruzamento do Giovanni Augusto perfeito, de perna direita. O Tigrão fez uma observação muito interessante. Quando a bola sai dos pés do Giovanni Augusto, o Ludic não está nem na tela. E ele aparece, quando a bola passa pelo centro da grande área, aí que aparece como um bólido do outro lado de cabeça fazendo o gol do Guarani. Não dá para saber, né, se ficaria pior ou melhor, mas de qualquer maneira foi muito pertinente essa observação do ouvinte. Eu quero ouvir o Tigrão também sobre o tema, mas antes quero falar do Atacado Obra Já. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite lâmpada bulbo LED 12 watts branca ou amarela Gaia por R$ 9,90. E acima de 10 unidades, só R$ 8,90. Ducha Faminho, 4 temperaturas branco da marca Fame, 127 ou 220 volts por apenas R$ 48,90. Mas olha, gente, acima de 10 unidades, só R$ 47,90. Viu só? Não perca tempo. Você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale lá na loja quando for fazer as suas compras e você ouviu o comercial, a propaganda do Atacado Obra Já, aqui na Rádio Bandeirantes. Só por isso você vai ter 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira as ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, no São Bernardo, em Campinas. O número é 301. Atacado Obra Já. Rádio Bandeirantes. Sobre o tema, Tigrão, você passou por ele hoje na tela da Band, nos donos da bola e especialmente aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Diz aí, Tigrão. Não, tem uma série de fatores, né, que a gente pode comentar em torno do lance, mas para simplificar, eu acho que tem muito mérito da percepção da antevisão do lance por parte do Giovanni Augusto, e também o sincronismo pode ser coisa de treinamento, como não, pode ser, ou é uma coisa de momento no jogo. Aí o jogador que precisaria dizer se treinou, se ensaiou, mas a presença de espírito do menino. E quando ele percebe que o Giovanni Augusto muda do pé esquerdo para o direito e levanta a cabeça, ele entra em alta velocidade. Por quê? Porque não tinha ninguém do Cruzeiro pelo setor. Se está congestionado o setor, ele não entra tão à vontade daquele jeito. E num determinado momento, o Rafael Santos, que é o cara que cobre o setor, está de costas para o campo e olhando para o seu gol, olhando perifericamente para o Giovanni Augusto, que vai fazer o cruzamento. Portanto, ele nem percebe o embalo, a correria, a iniciativa, né? Aquela explosão que tem o Ludic. Mas, na verdade, foi muito bonito porque foi no tempo certo, né? Houve um sincronismo muito grande. Acho, concordo com o nosso ouvinte, que o Bidu por ali não ia dar esse mole todo. Mas nós não podemos nos perder aqui com uma possível falha do Rafael Santos e, como de resto, de todo o sistema defensivo do Cruzeiro, em detrimento de reconhecermos a qualidade da jogada que o Guarani executou. Um lançamento que atravessou de um lado para o outro, de uma lateral para a outra do campo, né? E a chegada no tempo certo, o sincronismo, o entrosamento, a presença de espírito de ambos. Porque não adianta o Giovanni Augusto levantar no vazio e não chegar ninguém. E não adianta o Ludic chegar no vazio e a bola não chegar lá. Então tudo contribuiu para que fosse um gol muito bonito. E mais um detalhe, o Ludic, ele não chega e dá uma testada lá, vaca louca, com o olho fechado. Ele observa o posicionamento do goleiro e joga no contrapé. Tanto é que o goleiro pula para fazer a obrigação, mas não chega nem perto da bola. Contrapé. Então tudo muito bem executado.
contribuiu para que a jogada saísse 100% correta, o vacilo, a desatenção do lateral esquerdo Rafael Santos? Sim, contribuiu, mas nós não podemos deixar de reconhecer o talento na criação e na conclusão da jogada. Foi muito bem executada pelo time do Guarani, especificamente pelo Giovanni Augusto e pelo Matheus Ludic. E eu quero falar agora da Casa de Carnes Mites Bife. Para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. E atenção para as ofertas. Filé mignon sem cordão, R$ 85,90 o quilo. Contra filé maturado, R$ 49,90 o quilo. Filé corim, 600 gramas, R$ 27,30 a unidade. Promoção válida enquanto durar o estoque. Na Mites Bife, você encontra os mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Atenção! Anote aí o endereço, compareça, faça uma visita na melhor boutique de carnes de Campinas. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas. Divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos. Com o Denilson Alves é qualidade e preço justo, pode confiar, viu? Anote aí o telefone, 3294-7003. Aceita cartões de débito e crédito e também cartão alimentação Alelo, Sodexo e Verocard. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes. Quero mandar aqui um grande abraço. Hoje está completando o aniversário. Bozó! Grande Bozó! Campeão brasileiro em 1978. Hoje está completando o aniversário. Luiz Augusto de Aguiar. Olha que nome que tem o Bozó, hein? Nome pomposo, nome imperial. Luiz Augusto de Aguiar, mas ficou conhecido no mundo da bola como Bozó. Campeão brasileiro em 78. Eu conheci o Bozó porque em 78, embora tenha acompanhado o jogo do Guarani, mas não, assim, pessoalmente, né? Eu conheci o Bozó em Araraquara. Eu trabalhava na Rádio e TV Morada do Sol em 1983. Final de carreira, o Bozó jogou lá no time da Ferroviária. Time da Ferroviária que tinha Douglas Onça, jogava naquele time Marinho Ram, Vica, zagueiro que depois também virou treinador, Abelha, goleiro, Marcão. Marcão, quando eu cheguei em Araraquara, o Marcão estava recém-saído, eu não cheguei a transmitir o jogo do Marcão. Marcão centroavante que foi para o São Paulo, jogou depois do São Paulo. Enfim, muitos jogadores. O Dorival Júnior, esse que é treinador, Dorival Júnior jogava com o nome de Júnior, sobrinho do Dudu, jogava de volante. E eu conheci o Bozó lá na Fonte Luminosa, no antigo estádio da Fonte Luminosa. Inclusive tem uma foto, quando eu saí de Araraquara para vir para Campinas, em 1984, eu fui lá no estádio. Fui lá despedir, eu tinha amizade com alguns jogadores, né? E eu fui lá para despedir do pessoal. Mazinho era o técnico da Ferroviária. E até tirei uma foto com os jogadores todos e o Bozó está nessa foto. Então, ô Bozó, parabéns para você, desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Estive com o Bozó agora, recentemente, semana passada, fui num evento lá no Círculo Militar. Lá estava Bozó, estava João Paulo, o Interminável, e estava também o Zenon. Zenon que está com um cavanhaque. Ele que joga no time do Master do Corinthians. E o Zenon deixou o cavanhaque nas cores
preta e branca do Corinthians. Então Zenon está com um cavanhaque preto e branco nas cores do Corinthians. Zenon, João Paulo e Bozó. Que coisa impressionante, hein? E a gente é obrigado a aguentar aqui, né? O Lucão do Break, que gol perdeu o Lucão do Break. Que coisa impressionante, né? A inépcia do Lucão do Break é uma coisa que me assusta. Ele está vivendo um péssimo momento na carreira. Aliás, o Lucão do Break, ele precisa ser chamado às falas, porque o Guarani estava ganhando o jogo, e aí o Cruzeiro com a bola, ele vem por trás e dá um pontapé no tornozelo. Não foi um pontapé, né? Aquele biquinho maroto. Jogador que acha que é experiente, na experi, para matar o contra-ataque ou por não permitir o contra-ataque. A bola estava no campo de defesa do Cruzeiro. E ele poderia ter sido expulso, prejudicar o Guarani nesse jogo e também no próximo. Então o Lucão do Break, olha o gol que ele perdeu. Foi um negócio escandaloso. Ele poderia fazer qualquer coisa, menos o que ele tentou fazer. Então uma imperícia, uma coisa gritante, saldo de gols importante. O árbitro já tinha passado a mão no Guarani, não validando um gol que realmente aconteceu. E o Lucão do Break poderia ter feito o segundo. Dá um tapa lateral, sai do goleiro, olha lá, Romário, mete na rede, ou então dá uma cavadinha por cima do goleiro, faz qualquer coisa, pô. Aí o cara, não sei se ele tá com algum problema emocional, nunca conversei com o Lucão do Break. Não frequenta o estádio, aliás, nenhum repórter pode assistir treino, só faz contato na sala de imprensa, quando dá entrevista coletiva. Eu não sei se ele está vivendo algum problema emocional, porque, olha, falta de tranquilidade para enfrentar o goleiro. E isso aí não é treinamento, isso aí vem com a pessoa, vem com o cara. Futebol é arte pura, marcar gol tem que ter a qualidade técnica, é por isso que os grandes artilheiros se diferenciam, jogam em grandes times, jogam em seleção, jogam na Europa. Estou falando dos grandes artilheiros do futebol do mundo. É justamente no momento da definição. Então o Lucão do Break, não sei se é problema emocional. Até na entrevista coletiva, o Mozart respondeu uma pergunta de um dos repórteres, falando o que é que ele fez na parte emocional. Ele falou, olha, eu não fiz nada, eu não sou psicólogo, né? Não sou formado nisso daí. O que eu conversei com os jogadores é ressaltando as qualidades deles, porque ninguém desaprende a jogar futebol. E agora, com a vitória, o emocional melhora. O Mozart agiu com correção, né? Ele poderia ter se vangloriado. Não, eu atuei aqui dentro da cabeça, do cérebro. Não. Ele não aceitou essa colocação, falando do emocional, mas o Lucão do Break é um caso que realmente está chamando a atenção, né? Batista, você pediu tanto o Venuto e ele em 2 escanteios fez mais do que o Cruzeiro com quase 20 cobranças. Vado da Vila Marieta. Olha, eu já venho falando desse Lucas Venuto há muito tempo. Todas as vezes, é um critério muito particular. Todas as vezes que vejo um jogador, se ele, aos meus olhos, se eu tenho vontade de vê-lo jogando mais vezes, é porque é bom jogador. Se eu não quero vê-lo jogando nunca mais, é porque o jogador não presta, porque é horroroso, porque é ruim. E aconteceu isso com o Alan Vitor, o Alanzinho. Curiosamente, estava acompanhando o noticiário do Santos esses dias, o Santos numa draga desgraçada. E aí o noticiário dava conta, né, de que o Alan Vitor seria integrado ao time principal do Santos. Falei, mas agora que eles vão integrar o Alan Vitor não teve oportunidade. Toda vez que ele entrava, ele fez gol, ele acrescentava no time do Guarani. E o Daniel Paulista não colocava o cara para jogar, pô.
E o mesmo está acontecendo com o Venuto. Ele cobrou 2 escanteios com veneno. Bate muito bem na bola, tem habilidade, tem qualidade, mas não coloca para jogar. Quem sabe agora vai acontecer isso com o Mozart. Eu observei bem o trabalho do Mozart. Na entrevista coletiva ele falou, a vitória foi hoje, depois do jogo, mas esta vitória começou a ser desenhada na segunda-feira, quando começou o trabalho destinado à partida contra a equipe do Cruzeiro. E é isso. O futebol é isso. É aquilo que é executado durante a semana. E a capacidade emocional na hora do jogo, né? Porque no treino não tem zagueiro sanguinário dando pontapé, não tem a marcação, não tem as malhas de marcação próximas dificultando e sujando o jogo. Então, eu gostei muito da fala do Mozart, que não fala bonito, não tem palavras rebuscadas, não tem frases feitas, mas é objetivo, é direto, é papo reto. Ele fala o que tem que falar e é isso. Então, eu gosto muito dessa postura. E agora vou falar da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. Carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente tem todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduza seu custo alugando um carro para você ou então para a frota para sua empresa. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com um plantão 24 horas. Quebrou seu carro? Vai ficar a pé aí alguns dias porque o carro está na oficina? Alugue um carro para o período. Ah, mas são só 3 dias, não tem problema. Pode ser nos 3 dias e você não fica a pé, não perde o serviço. Vai viajar por alguns dias? Alugue um carro com a Angel Tour e receba lá no aeroporto, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Anote aí o WhatsApp e faça a cotação. 999 68 15 83. 999 68 15 83. Ou então o telefone fixo 2512 3333. Tem lojas em todo o Brasil, em Campinas, na Rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu. Tem em São Paulo, capital, e em todo o interior do estado de São Paulo. Acesse para saber mais, angeltour.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Aqui é o William de Sumaré. Batista, gostaria de fazer uma pergunta para o Tigrão e uma para o CH. Para o Tigrão. Tigrão, você acha que o Ludic, depois dessa partida, ele deve ser o titular do Guarani, ou o Lucas Ramon, ou o Diogo Matheus? E para o CH a pergunta é: Matheus Pereira volta normalmente ou continua com o Lucas Ramon lá pela esquerda? O que você acha? Obrigado e boa noite. William Bugrino, do início do Titanic até o afundamento. Obrigado. Aí, tá lembrando 1912, né? O início até o afundamento do Titanic. O CH acompanhou o raciocínio aí do nosso ouvinte? Sim, Batista, sim. O Matheus tem que voltar, viu? O Ramon, eu não morro de amores. Eu até acho que ele fez uma partida muito regular diante do Cruzeiro, mas eu volto com o Matheus, sem nenhuma dúvida, na lateral direita. E para você, Tigrão, o ouvinte colocou aí, você acompanhou o raciocínio do ouvinte? Acompanhei e eu, pelo lado direito, manteria o Matheus Ludic como titular absoluto a partir já do próximo jogo contra o Bahia, por aquilo que ele apresentou, pelo lindo gol que fez e até porque é um jovem e que está pedindo passagem há muito tempo.
Para mim, o Guarani tem um novo titular pela lateral direita. E o nome dele é Matheus Ludic. Lembrando que contra o Bahia, aí vai poder atuar, né? O Matheus Pereira, que não atuou por questões contratuais. Mas aí é lado esquerdo, né? Lado esquerdo. E aí, portanto, o Lucas Ramon está disponível para atuar no lado direito. O Diogo Matheus ainda não, está ainda em recuperação. E o Bruno José também não jogou nessa partida, estará à disposição do técnico para a partida diante do Cruzeiro. Não jogou por questões contratuais também. Não é contusão, é questão contratual, né? Não pôde jogar, assim como o Bidu também não pôde jogar porque pertence ao Guarani. Mas, diante do Bahia, os dois já estarão de volta. Matheus Pereira, pelo menos à disposição do treinador, né? Hoje aconteceu a reapresentação e eles treinaram normalmente Bruno José e também o Matheus Pereira. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, equipe da Bandeirante, Tigrão, CH. Ô Batista, fala pro Lucão que quando você jogava a bola, velho, você dava um toquinho por cima, um lado da esquerda, um lado da direita, você matava o goleiro naquele gol. Como o Lucão vai perder um gol daquele? Você tem que dar um toque nele, hein? Silvio, Sumaré, um abraço a todos. Vou passar lá no Brinco de Ouro e vou dar umas dicas para o Lucão enfrentar o goleiro, tá bom? E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão. O Hulk do Atlético Mineiro fez longas reclamações sobre Daronco, árbitro, após pedir pênalti contra o São Paulo. O atacante tem razão das queixas? Eu acho que tem. Eu achei que foi pênalti. Eu acho que ele tem razão, sim, nas queixas. Aliás, o Hulk é, para mim, sem nenhum favor, o principal atleta de futebol profissional atualmente em atividade em território nacional e merece uma chance na seleção brasileira para ontem. E eu acho que ele tem razão na reclamação, sim. E para você, CH? Se não bastasse a vergonha que a arbitragem no Brasil está passando, eu vou fazer um parêntese, se o amigo me permite, é rápido. Na partida de eliminação do River Plate, quarta-feira, para o Vélez, no Monumental de Núñez, o VAR, que foi comandado nesse jogo por Rafael Trace, brasileiro, interferiu e anulou um gol legítimo do Matheus Soares aos 37 do segundo tempo, porque, segundo o Trace, convencendo o árbitro do jogo, teria acontecido um toque de mão. Não é à toa que a arbitragem brasileira não vai no VAR para a Copa do Mundo. Uma vergonha. Ontem, a arbitragem errou. Foi pênalti e o Hulk tem razão. 600 jogos de Cássio. Tigrão no Corinthians é o maior goleiro do timão. Ele entraria em qual lugar do ranking do futebol brasileiro? É o maior goleiro da história do clube, sim, pelas conquistas, pelo número de jogos. Ultrapassa, inclusive, um goleiro muito bom, que é o Ronaldo Giovanella. Ronaldão, campeão em 1990. O Cássio, num ranking de goleiros, entra aí no Corinthians como o primeiro. E no futebol brasileiro, entre aqueles que continuam atuando, a exemplo do Cássio, ele está entre os 5 melhores. E para você, CH, a mesma pergunta? Seguramente o principal goleiro da história do Corinthians, ponto. No Brasil, seguramente está entre os 10 melhores goleiros desse país. Dani Alves admite possibilidade de jogar no Atlético Paranaense. Seria uma boa para o lateral, pensando na Copa do Mundo do Catar, em Tigrão. Sim, para manter o ritmo de jogo, para se manter em atividade, para chegar em forma na Copa. Para o Daniel Alves é uma ótima. Só não consigo dizer a mesma coisa com relação ao Atlético Paranaense. Abraço, Tigrão. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Mesma pergunta, Dani Alves, para você, Atlético Paranaense, em CH. Importantíssimo para ele. Acho que joga no Atlético e para que ele esteja pronto para a Copa do Mundo, seria bom que ele tivesse um clube. Eu acho que o Atlético é legal para ele, tem que ter ritmo de jogo, Batista. Abraço, CH. Até amanhã. Um abraço, boa noite a todos, até amanhã. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar.
São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos, são 30 anos atendendo Campinas e toda a região, sempre com os melhores produtos para o acabamento perfeito de sua obra. Uma equipe de profissionais altamente treinados. Aeropisos, com grande variedade em estoque de pronta entrega. Atendimento humanizado. Melhores condições de pagamento, entrega rápida para Campinas e região. Peça pelo WhatsApp 19983150103. Visite a Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na John Boy do Lope 8200. No Satélite Íris, na Armando Frederico Renganeschi 13. Na região do Ouro Verde. E na Avenida das Amoreiras 3520 no Vila Rica. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. Final de programa. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Ricardo Capriotti, todo o time da Bandeirantes. Valeu, gente. Ótima semana para todos. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com